Fala Marajá, tudo bom? Professor Deni aqui, Mentalidade 449 e você está no PB número 22. Anota aí, captar e canalizar. Você já deve ter cansado de ouvir eu falar dos 3 Cs. Eu vou captar, converter e canalizar. Não existe energia ruim, não existe energia ruim. Então, todo acontecimento que tiver, óbvio que você vai ter um sentimento, talvez você fique ali sofrendo um pouco, fique frustrado, chateado, queira cultivar isso. Mas você precisa converter o mais rápido possível e canalizar essa energia. Toda energia é possível reciclar. E eu quero contar uma história bem top que eu vivi e que eu adoro. Quando eu dava aula no colégio, eu estava passando uma atividade na lousa, a gente ia descer para fazer essa atividade e aí alguém arrotou, um arroto bem alto, desrespeitoso. No meio da minha aula, eu passando a atividade na lousa. Eu virei para trás, perguntei, ninguém falou, até começaram a falar que foi fulano de tal. E fulano de tal ficou bravo e eu falei, foi você mesmo? E ele falou, fui eu e não dá nada. E aí eu falei assim, nossa, a minha vontade era jogar essa lata de lixo na sua cabeça. Virar essa lata de lixo na sua cabeça. E aí, esse aluno falou, eu duvido. Na impulsividade, eu, jovem ainda, começando minhas atividades como professor, peguei a lata de lixo, levei até lá e virei na cabeça do aluno. Se fosse nos dias atuais, com certeza eu sofreria um processo, teria muitos problemas para a minha vida. Mas naquela época, esse tipo de atitude, ele ainda era considerado uma forma de autoridade. Não que eu estivesse certo em captar, converter e canalizar a energia dessa maneira, mas como eu não tinha maturidade para ser desafiado por um aluno e não cair na pilha dele, eu caí e fiz isso. Para minha sorte, e de todo mundo, esse aluno não era um aluno tão muito bem no comportamento, muito comportado, e aí a diretora deu uma bronca nele, os pais dele deram uma bronca nele e entenderam que eu só fiz aquilo porque realmente fui desrespeitado e tive aquela atitude. Refleti muito sobre aquilo, me arrependi de ter feito aquilo, e os anos foram passando. E depois de 10 anos eu comecei a dar aula na faculdade. Na faculdade, eu passando a mesma atividade, ensinando para eles como eu passava as atividades no colégio, eu passando na lousa. Um aluno do meu lado, na carteira de trás, arrotou. Nossa, o filme veio na minha cabeça quando ele arrotou. E aí eu olhei para trás, olhei para ele, falei para todo mundo parar de copiar, parar de escrever, que eu ia contar uma história. Eu contei essa história, tinha uma lata de lixo perto, e aí todo mundo ficou assim, joga nele, professor, é isso mesmo, não sei o quê. Aí eu fui, dei 3 tapinhas no ombro dele e disse, só que hoje eu aprendi a reciclar. Eu sei trabalhar com lixo. E aí todo mundo, aquela algazarra toda. O menino pediu desculpa, se arrependeu. Não tinha intenção de me desrespeitar, mas eles precisam entender os limites. E naquele momento eu consegui ensinar, diante de uma atitude ruim, sobre a maneira que eu não consegui converter inicialmente
e a maneira que eu estava convertendo ali naquele momento. E eu quero que você faça isso na sua vida, porque a gente já está nesse nível, a gente já está no nível de captar, converter e canalizar. Não existe energia ruim, recicle. Enxergue algo bom e um problema que você está vivendo. Esse é o primeiro treinamento que eu quero que você faça hoje, primeiro PB. Converta energias ruins do seu trabalho hoje. Ajude alguém a converter a energia. Higienize o seu corpo hoje. Faça uma alimentação detox. Se você tem dúvida, pesquisa na internet, conversa com a nutricionista, dá seus pulos, se vira. Faça uma alimentação detox, de higienização do seu corpo hoje. Em Provérbios 9:6 diz assim: abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Você não vai ficar igual aos tolos, fazendo coisa errada, cultivando energia ruim. Capta, converte, canaliza, segue seu caminho. Que bom que você veio, bora bater PB.